Mariana chegou à fazenda montada num cavalo que não era dela, puxando uma carroça velha com tudo que ainda tinha no mundo. Cláudio estava na entrada com 3 filhos pequenos, sozinho havia 2 anos, sem saber o que fazer com aquelas crianças. Ela não tinha para onde ir. Ele não tinha para quem pedir ajuda. E o que aconteceu depois mudou os dois para sempre. Se essa história tocar seu coração, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. Mariana tinha 28 anos quando chegou à fazenda de Cláudio pela primeira vez. Ela estava montada num cavalo marrom que não era dela, puxando uma carroça velha com os pertences que ainda lhe restavam depois de tudo que havia perdido nos últimos 6 meses. A estrada de terra que levava até a propriedade era longa e seca, e a poeira que o vento levantava grudava na roupa e no cabelo dela como se fosse parte daquele lugar. Cláudio estava no terreiro quando ela chegou. Ele segurava a filha menor no colo, uma menina de 2 anos chamada Beatriz, e tinha o filho mais velho, Eduardo, de 7 anos, agarrado à sua perna. A filha do meio, Letícia, de 5 anos, estava de pé ao lado dele, olhando para a estrada com uma expressão séria que não combinava com a idade dela. Mariana desceu do cavalo devagar, como alguém que está com muito cuidado de não fazer nada errado. Ela tirou o lenço da cabeça e segurou na mão, olhando para o homem à sua frente sem saber ao certo como começar. Cláudio tinha 40 anos. Era alto, magro, com os cabelos loiros já começando a mostrar fios brancos nas têmporas. Ele usava macacão jeans sujo de terra e uma camisa branca, que já tinha sido branca algum dia. Cláudio havia colocado um anúncio numa lista que circulava entre as famílias da região. O anúncio dizia que ele precisava de uma pessoa para ajudar a cuidar de seus 3 filhos pequenos. Ele oferecia casa, comida e um salário pequeno, mas garantido. Mariana havia lido esse anúncio 3 dias antes e tinha decidido ir, porque não tinha mais nenhuma outra opção. Eles ficaram se olhando por alguns segundos. Depois, Cláudio acenou com a cabeça, como se confirmasse alguma coisa para si mesmo, e virou de costas, caminhando em direção à casa. Mariana entendeu que deveria seguir. Ela amarrou o cavalo num poste de madeira perto da carroça e caminhou atrás de Cláudio, com Letícia olhando para ela durante todo o caminho. A casa era grande, de madeira escura, com uma varanda na frente e janelas pequenas. Por dentro, era uma casa que havia sido organizada por uma mulher há muito tempo e que nos últimos 2 anos havia voltado gradualmente ao estado de uma casa organizada apenas por um homem que trabalhava muito e dormia pouco. Havia pratos na pia, roupas dobradas em cima da mesa da sala e uma pilha de sapatos infantis perto da porta dos fundos que claramente ninguém havia guardado fazia dias. Cláudio colocou Beatriz no chão e a menina ficou parada, segurando a barra do macacão do pai e olhando para Mariana com os olhos grandes e sérios. Eduardo tinha ido sentar num banco de madeira perto da janela e Letícia havia ficado encostada na parede, os braços cruzados na frente do peito. Cláudio mostrou para Mariana o quarto que seria dela. Era um quarto pequeno, nos fundos da casa, com uma cama, um guarda-roupa de madeira e uma janela que dava para o quintal. Havia uma colcha de retalhos na cama, dobrada com cuidado, e Mariana reconheceu naquele detalhe o trabalho de uma mulher que havia morado ali antes. Ela não perguntou nada sobre isso. Naquela primeira noite, Mariana fez o jantar. Ela encontrou no armário da cozinha ingredientes suficientes para fazer uma sopa com frango e legumes. E ficou na cozinha por quase 1 hora sem falar com ninguém. As crianças apareceram na porta da cozinha em momentos diferentes, cada uma a seu tempo, cada uma com o mesmo olhar de avaliação silenciosa. Mariana continuou cozinhando sem olhar para eles com frequência. Quando a sopa ficou pronta, ela pôs a mesa sem saber ao certo quais eram os lugares de cada um.
Sentou as crianças onde achou que fazia sentido e chamou Cláudio, que veio da varanda, onde havia ficado sentado sozinho durante todo o tempo que ela cozinhava. Eles comeram em silêncio. A sopa estava boa. Ninguém disse isso, mas as crianças comeram tudo, e Cláudio repetiu uma vez. Depois do jantar, Mariana lavou a louça e foi para o quarto. Ela sentou na beira da cama e ficou olhando para o chão por um longo tempo. Ela estava muito cansada, mas não conseguia dormir logo. Ficou deitada de olhos abertos por um bom tempo, ouvindo os sons da fazenda à noite, que eram muito diferentes dos sons a que estava acostumada. Depois de um tempo, o cansaço ganhou e ela dormiu. Nos primeiros dias, a rotina foi se estabelecendo de forma natural, sem que ninguém precisasse explicar muito. Mariana acordava cedo, antes das crianças, e preparava o café da manhã. Cláudio saía para a lavoura logo depois de comer, e ela ficava com as 3 crianças até o início da tarde. À tarde, ela organizava a casa, lavava roupa e preparava o jantar. Era uma rotina simples e pesada. Beatriz, a menor, foi a primeira a criar algum tipo de vínculo com Mariana. A menina de 2 anos ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo ao redor dela, mas respondia ao cuidado de forma direta e imediata. Quando Mariana a pegava no colo para dar banho ou para colocar para dormir, Beatriz se deixava ficar sem resistência e, às vezes, segurava o dedo de Mariana com as mãos pequenas. Eduardo foi o mais difícil. O menino de 7 anos sabia exatamente o que estava acontecendo e resistia à presença de Mariana de formas pequenas e constantes. Ele recusava a comida quando podia, demorava para obedecer quando ela pedia alguma coisa e ficava a maior parte do tempo no quarto ou no quintal, distante da convivência da casa. Mariana não forçava nada, ela deixava Eduardo no ritmo dele. Letícia ficava no meio. A menina de 5 anos observava tudo com muita atenção e falava pouco. Ela não rejeitava Mariana como irmão, mas também não se aproximava com facilidade. Às vezes ficava perto enquanto Mariana cozinhava ou dobrava roupa, mas sem interagir. Era uma presença quieta e atenta. Cláudio, por sua vez, tratava Mariana com uma educação formal e distante. Ele agradecia quando ela servia a comida, perguntava se ela precisava de alguma coisa para a casa e, às vezes, explicava coisas sobre a fazenda que eram relevantes para a rotina dela, como horários, como funcionavam os equipamentos, quem eram os trabalhadores que passavam pela propriedade. Mas ele não fazia perguntas pessoais e não oferecia informações sobre si mesmo além do necessário. Na segunda semana, Mariana soube que a esposa de Cláudio havia morrido 2 anos antes. Ela soube porque Letícia, num momento de conversa inesperada, enquanto Mariana penteava o cabelo dela, disse que a mãe tinha morrido porque o coração parou. A menina disse isso com a mesma voz tranquila com que diria qualquer outra coisa. Mas depois ficou calada por um tempo longo e Mariana terminou de pentear o cabelo sem dizer nada. O nome da esposa era Sandra. Mariana foi descobrindo isso aos poucos, através dos detalhes que as crianças soltavam sem perceber. Havia uma foto de Sandra na parede da sala, ao lado de uma foto do casamento. Sandra era uma mulher de cabelos escuros e olhos claros, sorrindo para a câmera com o tipo de confiança de quem está muito confortável no lugar onde está. Mariana olhava para aquela foto às vezes, mas sem demorar. Mariana havia saído de uma situação muito difícil antes de chegar à fazenda. Ela havia morado por 4 anos com um homem chamado Renato, em casa alugada numa cidade que ela preferia não mencionar. O relacionamento com Renato havia começado bem e havia piorado gradualmente, até chegar a um ponto em que Mariana acordava todo dia com medo do que o dia traria. Ela não tinha filhos com Renato, o que foi mais tarde a única coisa que ela identificou como sorte naquela história toda. Ela havia saído da casa de Renato com uma mala, alguns documentos e pouco dinheiro.
Tinha ficado por um mês na casa da irmã, Débora, mas Débora tinha marido, filhos e um apartamento pequeno, e aquela situação não poderia durar para sempre. Mariana havia trabalhado durante algumas semanas num restaurante, mas o trabalho era temporário, e terminou quando terminou. O anúncio de Cláudio havia chegado até ela por acaso, através de uma conhecida de Débora, que trabalhava numa farmácia e que havia ouvido a história de Mariana e achado que fazia sentido. Mariana havia lido o anúncio 2 vezes, pensado por um dia inteiro e depois ligado para o número que estava no papel. Ela não tinha contado nada disso para Cláudio. Ele também não havia perguntado. Havia apenas confirmado que ela estava disponível e saudável para o trabalho e tinha dado as instruções de como chegar à fazenda. A conversa havia durado menos de 5 minutos. Na fazenda, Mariana não pensava muito em Renato. Era como se a distância física também fosse uma distância de outra natureza. Ela se ocupava com as crianças, com a casa, com a rotina, e no final do dia estava cansada o suficiente para dormir sem passar muito tempo com os próprios pensamentos. Às vezes, de madrugada, ela acordava com algum barulho da fazenda e levava alguns segundos para lembrar onde estava. Nesses momentos, havia sempre uma mistura de alívio e de uma tristeza pequena que ela não conseguia nomear com precisão. No fim do primeiro mês, Eduardo adoeceu. Começou com febre na quinta-feira à noite, e na manhã de sexta ele estava com dificuldade de respirar direito. Cláudio estava na lavoura e levou um tempo para ser avisado. Quando chegou à casa, Mariana já havia colocado Eduardo na cama, passado pano frio na testa dele e dado água com mel que havia encontrado no armário. Cláudio ficou parado na porta do quarto olhando para o filho por alguns segundos. Depois entrou, se ajoelhou ao lado da cama e ficou com a mão na testa de Eduardo por um tempo. O menino estava dormindo com dificuldade, com a respiração curta e o rosto vermelho. Cláudio se levantou, foi buscar o carro e levou Eduardo ao médico mais próximo. Mariana ficou na fazenda com Beatriz e Letícia. Ela fez almoço, deu banho nas meninas, sentou com elas na varanda, esperando Cláudio voltar. Letícia perguntou várias vezes se o Eduardo ia ficar bom. Mariana disse que sim, que ia. Ela disse isso com convicção suficiente para que Letícia acreditasse. Cláudio voltou no final da tarde. Eduardo havia sido medicado e estava dormindo no banco de trás do carro. Cláudio carregou o menino até o quarto, sem acordá-lo. Depois foi até a cozinha, onde Mariana estava, e ficou parado na porta por um momento. Ele disse que o médico havia diagnosticado uma infecção respiratória e que Eduardo precisaria ficar em repouso por uma semana. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Cláudio ficou sentado na mesa da cozinha enquanto Mariana lavava a louça do jantar. Ele ficou ali por um tempo que foi mais longo do que o normal para ele, sem fazer nada específico. Depois se levantou, agradeceu a ela pelo que tinha feito com o Eduardo durante a tarde e foi para o quarto. Foi a primeira vez que Cláudio agradeceu por algo que não era relacionado à comida ou à organização da casa. Mariana não disse nada naquele momento, mas guardou aquilo. Eduardo levou 8 dias para se recuperar completamente. Durante esse tempo, Mariana ficou mais presente no quarto dele, levando remédio nos horários certos, trazendo sopa e suco, verificando a febre. O menino ficou mais quieto do que o normal, que já era quieto. Mas na 3ª ou 4ª noite de doença, quando ela foi levar o remédio das 10 da noite, Eduardo estava acordado e olhou para ela de um jeito diferente. Não havia mais a resistência dos primeiros dias. Era um olhar cansado, e dentro do cansaço, alguma coisa que se parecia com confiança. Ela deixou o remédio na mesinha, foi buscar água e voltou. Ajudou Eduardo a sentar para tomar o remédio e depois arrumou o cobertor sem fazer nenhum comentário. Quando foi sair do quarto, o menino disse que o suco de laranja que ela tinha feito naquele dia estava bom. Mariana disse obrigada e saiu. A partir dali, Eduardo foi mudando gradualmente.
Ele ainda não era um menino fácil ou comunicativo, mas havia parado de resistir ativamente. Começou a responder quando ela falava com ele. Começou a aparecer na cozinha enquanto ela cozinhava. Começou a levar o prato até a pia, depois do jantar, sem que ninguém pedisse. Letícia, que havia esperado o irmão dar o primeiro passo, também foi se abrindo mais. Ela começou a sentar perto de Mariana com mais frequência, a fazer perguntas sobre a comida, a mostrar desenhos que fazia nos cadernos de escola. Era uma criança intensa e curiosa que havia ficado contida por muito tempo. Beatriz continuava sendo a mais simples de todas. Ela havia adotado Mariana com a tranquilidade de quem ainda não entende que o mundo tem complicações. Seguia Mariana pela casa, levantava os braços para ser carregada, adormecia no colo dela às vezes durante a tarde. Cláudio via tudo isso. Ele não dizia nada, mas via. No segundo mês, houve uma chuva forte que durou 3 dias. A lavoura ficou parada, o que significava que Cláudio ficava em casa durante aquele tempo. Era a primeira vez que eles dividiam o mesmo espaço por um período prolongado durante o dia. A convivência foi desconfortável no começo. Cláudio ficava na varanda na maior parte do tempo, olhando a chuva, ou fazia pequenos reparos dentro de casa, coisas que havia deixado acumulando. Mariana continuava com a rotina normal, adaptada para o tempo fechado, com as crianças mais agitadas porque não podiam sair. No segundo dia de chuva, à tarde, Letícia quebrou um copo de vidro no chão da cozinha enquanto tentava pegar água sozinha. Ela não se machucou, mas ficou parada olhando para os cacos no chão com um olhar assustado. Mariana foi limpar os cacos. Cláudio, que havia ouvido o barulho do quarto ao lado, apareceu na porta da cozinha. Quando viu que estava tudo bem com Letícia, ficou ali observando Mariana varrer os cacos com cuidado. Depois que a cozinha estava limpa, Letícia foi brincar com os irmãos. Cláudio ficou parado na porta da cozinha por um momento a mais. Então entrou, foi até a cafeteira, preparou café e colocou 2 xícaras na mesa. Era um gesto pequeno e direto. Mariana sentou à mesa. Eles tomaram café juntos pela primeira vez. Não falaram muito. Cláudio perguntou se a chuva na região onde ela cresceu era igual a essa, aquela chuva pesada que vinha com vento. Mariana disse que sim, que era parecido. Ele disse que aquele tipo de chuva sempre preocupava, porque enchia o riacho que passava pelos fundos da propriedade e, às vezes, transbordava para a parte baixa da lavoura. Ela perguntou se isso era frequente. Ele disse que nos últimos anos havia acontecido umas 3 vezes. Era uma conversa sobre coisas práticas, sobre o tempo e a terra. Mas era uma conversa, a primeira conversa real que eles tinham. Naquela noite, com a chuva ainda forte lá fora, Cláudio contou sobre Sandra. Ele não planejou isso. As crianças tinham ido dormir cedo, porque o dia fechado as havia cansado, e eles 2 ficaram na sala, cada um lendo, até que Cláudio começou a falar e continuou falando por um tempo. Sandra havia ficado doente quando Beatriz tinha 4 meses. Era uma doença do coração, uma condição que ela tinha desde criança, mas que nunca havia se manifestado com força até aquele momento. Os médicos haviam tentado operar, mas a cirurgia havia complicado, e Sandra havia morrido na mesa de cirurgia quando Beatriz tinha 6 meses de vida. Cláudio contou isso de forma direta, sem muita emoção aparente, como alguém que já havia processado a história tantas vezes que havia tirado dela a maior parte do peso imediato. Mas havia dentro daquela voz uma camada mais profunda que Mariana conseguia identificar. Era uma dor que não havia passado, que havia apenas se acostumado a ser carregada. Mariana ouviu tudo sem interromper. Quando Cláudio terminou, ela não disse nada por um momento. Depois disse que Sandra parecia ter sido uma pessoa muito presente. Cláudio ficou em silêncio e então disse que sim, que era, que a casa toda havia sentido isso por muito tempo.
Mariana não contou nada sobre si mesma naquela noite, mas ficou acordada por muito tempo, depois de ir para o quarto, olhando para o teto e ouvindo a chuva. No terceiro mês, a rotina estava estabelecida de um jeito que já parecia natural para todo mundo. As crianças haviam incorporado Mariana ao funcionamento do dia a dia de uma forma que era visível. Eduardo já a chamava quando tinha algum problema. Letícia contava histórias longas sobre o que havia acontecido na escola, e Beatriz havia começado a dizer o nome dela com aquela pronúncia de criança que ainda não domina todos os sons. Cláudio havia mudado de postura de uma forma que era gradual, mas clara. Ele passava mais tempo dentro de casa, depois do jantar, em vez de ficar sozinho na varanda. Às vezes, sentava na sala onde as crianças estavam, enquanto Mariana organizava alguma coisa, e ficava ali sem fazer nada específico. Era como se a presença de outra pessoa adulta na casa houvesse reduzido alguma coisa nele que havia estado muito tenso por muito tempo. Mariana também havia relaxado. Não completamente, porque havia coisas dentro dela que não relaxavam com facilidade, mas o suficiente para que ela começasse a sentir que aquele lugar era um lugar onde ela podia ficar. Ela havia começado a fazer pequenas modificações na casa, nada que mudasse muito, mas pequenas coisas que sinalizavam que ela tinha alguma intenção de permanência. Havia plantado algumas mudas de ervas perto da cozinha. Havia arrumado a prateleira de livros da sala de uma forma diferente. Havia costurado um botão que estava faltando no casaco de Eduardo sem que ele pedisse. Numa tarde de quarta-feira, Cláudio voltou da lavoura mais cedo do que o normal e encontrou Mariana sentada na varanda com Beatriz no colo, lendo um livro velho em voz alta para a menina, que olhava para as páginas com aquela atenção de criança que não entende as palavras, mas entende o som. Ele ficou parado do lado de fora por um momento antes de entrar. Beatriz o viu primeiro e levantou o braço na direção dele. Cláudio subiu os degraus da varanda, sentou na cadeira ao lado de Mariana e ficou ali enquanto ela terminava a página. Foi no começo do quarto mês que Mariana contou sobre Renato. Não foi planejado. Ela e Cláudio estavam na cozinha depois do jantar, com as crianças já dormindo, e ela estava lavando a louça quando ele perguntou por que ela havia saído do lugar onde morava antes. Era uma pergunta que ele havia deixado de fazer durante 4 meses, e que agora saiu de forma direta e sem preparação, como se houvesse chegado num ponto em que precisava saber. Mariana parou o que estava fazendo. Ficou de costas para ele por um momento. Depois voltou a lavar a louça e começou a falar. Ela contou sobre Renato de uma forma cronológica, começando pelo começo e chegando até o final. Contou como ele havia sido no início, como havia mudado, o que havia acontecido durante os 4 anos em que estiveram juntos. Não entrou em detalhes de tudo, mas entrou em detalhes suficientes para que a situação fosse clara. Contou sobre como havia saído, sobre o mês na casa de Débora, sobre o trabalho temporário, sobre o anúncio. Cláudio ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, houve um silêncio. Então ele disse que ela havia sido corajosa em sair. Mariana disse que não havia sido coragem, havia sido necessidade. Ele disse que às vezes necessidade e coragem eram a mesma coisa. Ela terminou de lavar a louça, secou as mãos, ficou encostada na pia olhando para ele. Cláudio estava sentado à mesa, com as mãos cruzadas na frente dele, olhando de volta para ela. Era uma situação diferente de todas as anteriores. Havia algo no ar entre eles que era novo, que havia mudado. Nenhum dos dois disse nada mais. Mariana foi para o quarto, mas nenhum dos dois estava igual ao que era antes daquela conversa. A partir dali, as coisas entre eles mudaram de forma lenta e concreta. Não havia grandes gestos ou declarações. Era uma mudança que acontecia nos detalhes do dia a dia, nas pequenas escolhas de como dividir o espaço e o tempo. Cláudio
Começou a esperar por ela para tomar o café da manhã, em vez de tomar sozinho antes de ir para a lavoura, como havia feito no começo. Mariana começou a deixar comida separada para ele quando sabia que ele voltaria tarde, sem que ele pedisse. Eles começaram a falar mais durante o jantar, sobre coisas que haviam acontecido durante o dia, sobre as crianças, sobre a fazenda. As conversas ainda eram práticas na maior parte do tempo, mas havia espaços dentro delas que eram de outra natureza. Eduardo, que era o mais observador das 3 crianças, percebeu a mudança antes das irmãs. Ele não disse nada, mas às vezes olhava para os dois com aquela expressão séria de quem está processando alguma coisa internamente. Letícia, que era mais direta, perguntou certa tarde se Mariana ia embora algum dia. Mariana disse que não estava planejando ir a lugar nenhum. Letícia aceitou isso sem mais perguntas. Beatriz continuou sendo a mais simples. Ela dizia o nome de Mariana como dizia o nome do pai, com a mesma naturalidade, como se sempre houvesse sido assim. Numa noite de sábado, perto do fim do 4º mês, Cláudio foi até o quarto de Mariana e bateu na porta. Ela estava acordada, sentada na beira da cama com um livro. Quando abriu a porta, ele disse que queria falar com ela. Ela o deixou entrar. Ele ficou parado no meio do quarto, olhando para ela com aquela expressão direta que ele sempre tinha. Ele disse que havia notado que as coisas estavam mudando entre eles. Disse que não estava seguro se ela havia notado o mesmo. Disse que não tinha intenção de criar uma situação que fosse difícil para ela, que ela poderia continuar morando ali e trabalhando da mesma forma, que nada precisava mudar se ela não quisesse. Mariana ficou escutando. Quando ele terminou, ela disse que havia notado. Disse que não sabia ao certo o que fazer com isso, mas que havia notado. Cláudio ficou olhando para ela por um momento. Depois disse que achava que eles podiam ir descobrindo isso juntos, se ela estivesse disposta. Ela disse que estava. Não havia mais nada a dizer naquele momento. Cláudio saiu do quarto, mas alguma coisa havia sido estabelecida entre eles que antes não existia. Os meses seguintes foram de uma aproximação que era cuidadosa dos dois lados. Cláudio era um homem que havia aprendido, na perda da esposa, que as coisas podiam acabar de formas que não se previam, e isso o tornava cauteloso com tudo que importava. Mariana era uma mulher que havia aprendido, na experiência com Renato, que o que parecia bom no começo podia se tornar outra coisa completamente, e isso a tornava atenta aos sinais. Mas os sinais entre eles eram consistentes. Cláudio era o mesmo todas as manhãs, todas as noites, todos os fins de semana. Não havia nele aquela variação que Mariana havia aprendido a temer. Ele era direto, às vezes brusco, sem intenção, e honesto de uma forma que às vezes era desconfortável, mas que ela havia aprendido a valorizar. Ela sabia que o que ele dizia era o que ele pensava, e que o que ele fazia refletia o que ele era. Da parte dela, Cláudio via uma mulher que havia chegado como alguém que não tinha para onde ir e havia ficado por escolha. Ela havia ficado porque quis ficar. Havia construído uma rotina. Havia cuidado das crianças com uma dedicação que não era obrigação, mas que havia se tornado algo diferente. Havia ficado ao lado de Eduardo quando o menino estava doente. Havia aprendido os gostos de cada uma das crianças, as coisas que as acalmavam e as coisas que as irritavam. Com o tempo, a distância que havia entre eles no começo foi diminuindo. Não de forma dramática, mas de forma real. Eles passaram a sentar mais próximos durante o jantar. Passaram a caminhar juntos pela fazenda nos fins de tarde, às vezes com as crianças, às vezes sem. Houve uma noite em que ficaram conversando na varanda até muito tarde, e Cláudio colocou a mão sobre a mão dela por um momento, e nenhum dos dois disse nada sobre isso. No 6º mês, aconteceu alguma coisa que nenhum dos dois esperava. Débora, a irmã de Mariana, ligou num domingo de manhã.
Mariana atendeu na sala, com Letícia e Eduardo brincando perto dela e Cláudio na varanda. A conversa durou pouco mais de 10 minutos. Quando terminou, Mariana ficou sentada com o telefone na mão por um tempo. Renato havia procurado Débora. Havia dito que estava com saudades de Mariana e que queria conversar com ela. Havia pedido que Débora passasse o contato de Mariana para ele. Débora havia dito que não sabia onde Mariana estava, mas havia ligado para avisar. Mariana ficou com aquela informação por alguns dias. Ela não disse nada para Cláudio imediatamente. Ficou mais quieta do que o normal, mas tentou manter a rotina sem alteração. Cláudio percebeu que algo havia mudado, mas não perguntou de imediato. Na quarta-feira daquela semana, depois que as crianças foram dormir, Mariana contou para Cláudio o que Débora havia dito. Ela contou de forma direta, sem exagerar e sem minimizar. Cláudio ouviu. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Depois, perguntou o que ela queria fazer. Ela disse que não queria falar com Renato. Disse que havia saído daquela situação por uma razão e que a razão não havia mudado. Cláudio ouviu. Disse que ele entendia. E disse, de forma simples e direta, que ela estava segura ali, que a fazenda era o lugar dela enquanto ela quisesse, e que se Renato aparecesse, ele saberia lidar com isso. Mariana ficou olhando para ele. Era a primeira vez que alguém havia dito para ela, de forma tão direta, que ela estava segura num lugar. Não era uma promessa grande ou elaborada. Era uma declaração simples de um fato, mas ela sentiu o peso daquilo de uma forma que não havia sentido muita coisa antes. Renato não apareceu. Não naquele mês, nem no seguinte. Mas a conversa havia aberto alguma coisa entre Cláudio e Mariana que ficou aberta. Eles começaram a falar sobre o futuro de uma forma que não haviam feito antes. Não de forma abstrata, mas de formas concretas e pequenas. Sobre a escola das crianças no ano seguinte. Sobre o que plantar na próxima estação. Sobre a goteira no telhado do celeiro que precisava ser consertada antes da chuva. Eduardo, que havia completado 8 anos naquele mês, havia mudado muito desde o começo do ano. O menino sério e resistente do começo havia dado lugar a uma criança que ainda era séria, mas que se comunicava com Mariana de formas que eram, dentro do vocabulário emocional dele, significativas. Ele mostrava para ela as notas da escola, pedia a opinião dela sobre coisas e, às vezes, quando estava quieto por alguma razão, ela se sentava perto dele sem dizer nada e ele aceitava a presença sem se afastar. Letícia continuava sendo a mais verbal de todas. Ela havia criado com Mariana uma amizade que era, dentro do que era possível entre uma criança e um adulto, genuína. A menina falava sobre tudo, perguntava sobre tudo, e havia começado a chamar Mariana pelo nome com uma entonação que era diferente de como ela chamava outras pessoas, como se o nome tivesse um significado especial. Beatriz tinha agora 3 anos e havia se tornado uma criança mais ativa e comunicativa. Ela chamava Mariana com uma frequência que às vezes era exaustiva, mas que Mariana nunca respondia com impaciência. A menina havia desenvolvido o hábito de dar as mãos para Mariana quando estavam andando, e Mariana sempre pegava. Foi no 8º mês que Cláudio pediu que Mariana ficasse de forma permanente, não como funcionária, como parte da família. Ele disse isso numa tarde de domingo, quando as crianças estavam com a avó paterna numa visita. E eles dois estavam sozinhos na fazenda pela primeira vez desde que ela havia chegado. Eles estavam sentados na varanda, e ele disse o que tinha a dizer de forma direta e sem rodeios, que era a única forma que ele sabia falar sobre coisas que eram importantes. Ele disse que havia passado 2 anos acreditando que nunca mais ia querer a presença de outra pessoa ao seu lado, que havia se convencido de que podia criar as crianças sozinho e que era suficiente. Disse que Mariana havia chegado num momento em que ele não estava procurando nada
e que o que havia acontecido ao longo daqueles meses não estava nos planos dele, mas que estava acontecendo e que ele não queria ignorar isso. Disse que sabia que ela havia chegado num lugar difícil, que a situação não era simples para nenhum dos dois, que havia 3 crianças envolvidas e que qualquer decisão que eles tomassem afetaria essas crianças diretamente. Disse que havia pensado muito nisso e que o que havia concluído era que as crianças já haviam mudado, que Eduardo, Letícia e Beatriz já eram diferentes do que eram antes de ela chegar, e que esse era um tipo de resposta para a pergunta que ele estava fazendo. Mariana ficou ouvindo tudo sem interromper. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um tempo que foi longo o suficiente para que ele ficasse olhando para ela com atenção, esperando. Então ela disse que havia chegado ali sem saber ao certo o que ia encontrar, que havia chegado apenas porque precisava de um lugar, que não havia esperado encontrar o que havia encontrado, que havia um ponto, algures no 3º ou 4º mês, em que havia parado de sentir que estava de passagem e havia começado a sentir que estava em casa. Que não sabia se era capaz de nomear tudo o que sentia com precisão, mas que sabia que não queria ir embora. Cláudio ficou olhando para ela. Depois colocou a mão sobre a dela, como havia feito na varanda meses antes, e dessa vez não tirou. Eles conversaram com as crianças juntos num sábado de manhã, sentados todos ao redor da mesa da cozinha. Cláudio falou sobre o que estava acontecendo de uma forma que era adequada para cada idade, simples o suficiente para Beatriz e honesta o suficiente para Eduardo. Disse que Mariana ia continuar morando ali, que ela era importante para toda a família e que no futuro as coisas iam continuar mudando. Eduardo ficou em silêncio por um tempo depois que o pai terminou de falar. Depois olhou para Mariana e perguntou se ela ainda ia fazer o pão de queijo aos sábados. Mariana disse que sim. Eduardo assentiu com a cabeça, como se isso resolvesse alguma questão importante. Letícia fez mais perguntas do que Eduardo e Beatriz juntos. Queria saber se Mariana ia continuar dormindo no mesmo quarto ou se ia mudar. Queria saber se as coisas iam ser diferentes. Queria saber se ela podia continuar entrando no quarto de Mariana quando acordava com pesadelo de madrugada. Mariana respondeu que sim para todas as perguntas, mas com calma, sem pressa. Beatriz ficou olhando para o pai e para Mariana durante toda a conversa e depois quis saber se podia descer da cadeira para ir buscar a boneca. Cláudio disse que sim. Os meses seguintes foram os mais estáveis que Mariana havia vivido em muito tempo. Havia dias difíceis, porque a fazenda era um lugar onde as dificuldades eram concretas e frequentes, e havia 3 crianças, e havia a complexidade natural de 2 pessoas construindo uma convivência a partir de histórias muito diferentes. Mas havia também dias bons, que eram simples e diretos. Havia domingos de manhã, com as crianças acordando cedo e todo mundo na cozinha ao mesmo tempo. Havia tardes em que Cláudio e Mariana caminhavam pela fazenda e conversavam sobre nada específico. Havia noites em que eles ficavam na varanda depois que as crianças dormiam e o silêncio entre eles era confortável. Mariana havia telefonado para Débora para contar o que havia acontecido. A irmã havia ficado em silêncio por um momento e depois havia dito que estava feliz, que Mariana merecia alguma coisa boa. Mariana havia concordado sem exagerar, mas havia concordado. Renato não havia tentado contato de novo. Mariana pensava nele às vezes, não com saudade, mas com aquela sensação de quem passou por um lugar difícil e precisa de vez em quando verificar que já saiu dele. Ela havia saído. Isso era claro. No 12º mês, Cláudio propôs casamento. Ele fez isso de forma simples, sem cerimônia, numa noite de semana comum, sentado à mesa da cozinha. Havia comprado uma aliança simples que estava dentro de uma caixinha de papel na mesa. Ele disse que não era um pedido de casamento elaborado, que ele não era bom nessas coisas, mas que era sincero.
Mariana olhou para a aliança. Depois, olhou para ele. Disse que sim. Eles foram ao cartório 2 semanas depois, com Débora e o cunhado de Cláudio como testemunhas. As crianças ficaram com a avó paterna durante a cerimônia. Quando voltaram para a fazenda naquela noite, havia um bolo que a avó havia feito na mesa da cozinha e as crianças estavam acordadas esperando, apesar de ser tarde. Eduardo disse que o bolo estava bom. Letícia disse que a aliança de Mariana era bonita e perguntou se podia experimentar. Beatriz dormiu no colo de Mariana enquanto eles ainda estavam à mesa. Cláudio olhou para tudo aquilo e ficou quieto por um momento. Mariana olhou para ele. Era um daqueles momentos em que não havia nada necessário a dizer. 2 anos depois de Mariana ter chegado à fazenda montada num cavalo que não era dela, puxando uma carroça com seus pertences, a fazenda era um lugar diferente. Não nas estruturas, que eram as mesmas, mas no que estava dentro delas. Eduardo havia completado 10 anos e estava na escola com notas boas e um grupo de amigos que vinham visitar nos fins de semana. Letícia tinha 7 anos e havia desenvolvido um interesse intenso por animais, o que era conveniente numa fazenda. Beatriz tinha 4 anos e era uma criança que enchia qualquer espaço com presença e barulho. Mariana havia se incorporado à fazenda de uma forma que era completa. Ela conhecia cada parte da propriedade, cada trabalhador que passava por ali, cada ciclo da lavoura. Havia aprendido coisas que não sabia quando chegou, sobre plantio, sobre animais, sobre como aquela terra funcionava. E havia ensinado coisas também, porque ela trazia consigo um conjunto de conhecimentos e de formas de fazer que haviam entrado na rotina da fazenda sem que ninguém percebesse exatamente quando. Cláudio havia mudado de uma forma que as pessoas que o conheciam notavam e comentavam. Havia algo nele que estava menos fechado do que havia estado nos 2 anos depois da morte de Sandra. Não era uma mudança que ele falava sobre, porque ele não era o tipo de pessoa que falava sobre esse tipo de coisa. Mas era uma mudança real, que aparecia na forma como ele estava no mundo. Foi numa manhã de outubro, 2 anos e 3 meses depois da chegada de Mariana, que o passado voltou de uma forma que ninguém havia previsto. Um carro parou na entrada da fazenda. Era um carro que Mariana não reconheceu de início, mas quando o motorista desceu, ela reconheceu. Era Renato. Ele havia emagrecido. Estava diferente de como ela o lembrava, mais velho, com um olhar que ela não conseguiu identificar imediatamente. Ele ficou parado perto do carro, olhando para ela, que estava na varanda com Beatriz do lado. Mariana ficou parada. Beatriz puxou a barra da saia dela. Cláudio estava dentro da casa. Ele ouviu o carro e veio até a varanda. Ficou parado ao lado de Mariana. Renato disse que havia vindo conversar. Disse que sabia que não tinha direito, mas que havia coisas que ele precisava dizer. Disse que havia passado 2 anos tentando entender o que havia acontecido, que havia procurado ajuda, que havia mudado. Mariana ficou olhando para ele por um tempo. Ela estava imóvel, mas não com medo. Era uma imobilidade de alguém que está avaliando uma situação com cuidado. Então ela disse que ouvia o que ele tinha a dizer, mas que não havia nada que mudasse a situação atual. Disse que havia construído uma vida, que havia uma família ali e que Renato não fazia parte dela. Disse isso de forma tranquila e direta, sem crueldade, mas sem espaço para ambiguidade. Renato ficou olhando para ela. Depois olhou para Cláudio, para Beatriz, para a fazenda ao redor. Ficou em silêncio por um tempo longo. Então disse que havia entendido. Entrou no carro e foi embora. Mariana ficou parada na varanda até o carro desaparecer na estrada de terra. Beatriz ainda segurava a barra da saia dela. Cláudio estava ao lado. Nenhum dos dois disse nada por um momento. Depois, Beatriz disse que estava com fome. E eles foram para dentro. Naquele mesmo mês de outubro, na semana seguinte à visita de Renato, Mariana foi ao médico por uma razão que havia adiado por algumas semanas, porque a rotina estava sempre cheia.
O médico fez os exames e deu o resultado no final da consulta. Ela estava grávida. Era uma informação que ela ficou segurando durante o caminho de volta para a fazenda. Era uma informação grande, com um peso diferente de qualquer coisa que havia acontecido nos últimos 2 anos. Não era ruim, era apenas grande. Quando chegou em casa, as crianças estavam na escola e Cláudio estava na lavoura. Ela ficou na cozinha por um tempo, sentada à mesa, com o resultado do exame na mão. Quando Cláudio chegou para o almoço, ela estava ainda na cozinha. Ela colocou o papel na mesa na frente dele, sem dizer nada. Cláudio leu o papel. Ficou olhando para ele por um tempo. Depois olhou para ela. Havia algo no rosto dele que ela reconheceu. Era a mesma expressão que ele havia tido quando Mariana havia dito que sim para o pedido de casamento. Era uma expressão de um homem que havia aprendido que as coisas podiam ser tiradas sem aviso e que, exatamente por isso, sabia reconhecer quando alguma coisa boa estava sendo acrescentada. Ele colocou a mão sobre a dela. Ficou assim por um tempo. A notícia chegou para Eduardo, Letícia e Beatriz de formas diferentes, porque cada uma das crianças tinha uma forma de processar as coisas. Eduardo ficou quieto, processando por dentro. Depois, naquela mesma noite, foi até Mariana e disse que um bebê ia precisar de um quarto. Ela disse que sim. Ele disse que podia dividir o quarto com Beatriz enquanto o bebê fosse pequeno, se fosse necessário. Era uma oferta concreta, prática, que era exatamente o tipo de coisa que Eduardo fazia quando queria mostrar que havia aceitado algo. Letícia fez o que Letícia sempre fazia. Perguntou muitas coisas, rapidamente, sem parar muito para ouvir as respostas antes de perguntar a próxima. Queria saber se era menino ou menina. Queria ajudar a escolher o nome. Queria saber quando ia nascer. Queria saber se o bebê ia dividir o quarto com ela. Beatriz, que tinha 4 anos e não tinha muito contexto para o que um bebê significava, disse que queria dar o nome de Maria, que era o nome da boneca dela. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Cláudio e Mariana ficaram na varanda por um longo tempo. O céu estava claro e a noite estava quieta. Havia quase 3 anos desde que ela havia chegado àquela fazenda sem saber o que ia encontrar. Ela havia chegado sem ter para onde ir. Havia ficado porque o lugar havia ficado sendo dela, de uma forma que ela não havia planejado e que não havia pedido, mas que havia acontecido de qualquer maneira. O bebê nasceu em junho do ano seguinte, numa manhã de sexta-feira. Era uma menina. Eles a chamaram de Ana. Quando Mariana voltou para a fazenda com Ana no colo, Eduardo e Letícia estavam na varanda esperando. Beatriz estava no colo do pai, porque havia insistido e porque Cláudio não havia resistido. Ele desceu os degraus da varanda com Beatriz ainda no colo e ficou parado diante de Mariana e do bebê. Eduardo olhou para Ana por um tempo com aquela seriedade que era dele. Depois disse que ela era pequena. Mariana disse que sim. Letícia disse que podia segurar. Mariana deixou. Beatriz olhou da distância do colo do pai e disse que a bebê era parecida com a boneca dela. Cláudio ficou olhando para tudo aquilo. Para Mariana, para as 3 crianças, para o bebê que havia chegado ao mundo naquele dia. Era uma cena que tinha mais gente do que qualquer cena que havia acontecido naquela fazenda em muito tempo. Naquela tarde, depois que Ana dormiu no berço que havia sido montado no quarto de Cláudio e Mariana, e depois que as crianças foram para os quartos delas, Cláudio e Mariana ficaram sozinhos na sala por um momento. Era a primeira vez em horas que eles estavam em silêncio. Mariana estava sentada no sofá, cansada, com aquele cansaço específico de quem acabou de ter um bebê. Cláudio estava sentado ao lado dela. A casa estava quieta ao redor deles, com aquela quietude que era da casa deles, que ela conhecia todos os sons e todas as ausências de som. Ela pensou no dia em que havia chegado,
2 anos e alguns meses antes, montada naquele cavalo marrom pela estrada de terra, sem saber o que ia encontrar. Havia chegado porque não tinha para onde ir, e havia encontrado um lugar que havia se tornado, sem drama e sem cerimônia, o lugar onde ela estava. Cláudio ficou olhando para ela por um momento. Ela olhou de volta, e então, do quarto, Ana começou a chorar com aquele choro de recém-nascido que é pequeno e insistente ao mesmo tempo. Mariana se levantou para ir até ela. 6 meses depois do nascimento de Ana, numa tarde de dezembro, chegou uma carta para Mariana. O envelope não tinha remetente. Ela abriu ali mesmo, na sala, com Letícia brincando no chão perto dela e Ana dormindo no berço próximo. A carta era curta, era de Renato. Ele escrevia que havia se casado, que havia tido um filho, que havia entendido com o tempo que o que havia acontecido entre eles havia sido resultado de coisas nele que ele havia, nos últimos anos, tentado mudar. Que não esperava a resposta, que havia escrito porque precisava escrever. Mariana leu a carta 2 vezes, depois dobrou o papel, colocou no envelope e foi até a cozinha. Ficou ali por um momento, olhando pela janela para o quintal onde Eduardo estava jogando bola sozinho e onde Beatriz estava tentando seguir o irmão sem muita coordenação. Então, foi até a gaveta da cozinha, guardou o envelope no fundo dela e voltou para a sala onde Letícia estava brincando e Ana estava dormindo. Sentou de volta no sofá, pegou um livro que estava na mesa de centro. Começou a ler. Era uma tarde comum de dezembro numa fazenda comum. O sol estava entrando pela janela da sala. Lá fora, Eduardo gritou alguma coisa para Beatriz e Beatriz gritou de volta. Mariana virou a página do livro. Eduardo tinha 12 anos quando pediu para Mariana ajudá-lo com um trabalho da escola sobre família. O trabalho pedia que cada aluno escrevesse sobre a história da sua família. Eduardo chegou com o caderno aberto e uma expressão concentrada que era dele. Eles sentaram juntos na mesa da cozinha. Eduardo começou a escrever enquanto Mariana ficava ao lado, respondendo às perguntas que ele fazia. Ele perguntou quando ela havia chegado à fazenda. Ela disse que havia chegado quando ele tinha 7 anos. Ele perguntou como havia sido. Ela disse que havia sido diferente do que ela esperava. Ele escreveu por um tempo, depois parou e ficou olhando para o caderno. Então olhou para ela e disse que no começo ele havia achado que ela ia embora logo. Mariana disse que sabia. Ele disse que ficou feliz que ela não foi. Depois voltou a escrever. Era a coisa mais direta que Eduardo havia dito para ela em 5 anos de convivência. Era o tipo de coisa que ele diria uma vez, sem repetir, e que Mariana sabia que era exatamente o suficiente. Ana deu os primeiros passos numa tarde de sábado com 12 meses. Ela saiu da frente do sofá e caminhou até Cláudio, que estava agachado na outra ponta da sala, chamando por ela. Eram 5 passos, vacilantes e concentrados, e ela chegou até o pai com uma expressão de quem acabou de descobrir que é capaz de alguma coisa grande. Toda a família estava na sala naquele momento. Eduardo estava no chão com um livro. Letícia estava num canto fazendo um desenho. Beatriz estava do lado de Mariana no sofá. Quando Ana completou os 5 passos e chegou até Cláudio, Letícia gritou. Beatriz pulou do sofá para ver de perto. E Eduardo levantou os olhos do livro e ficou olhando. Mariana ficou parada no sofá por um momento. Havia uma sala cheia de pessoas que eram dela, de formas diferentes. E havia uma criança que havia acabado de dar os primeiros passos em direção ao pai. Cláudio pegou Ana no colo e olhou para Mariana por sobre a cabeça da menina. Numa noite de agosto, 3 anos depois do nascimento de Ana, quando as crianças estavam dormindo e a fazenda estava quieta, Cláudio e Mariana estavam sentados na varanda como estavam com frequência. Havia um vento leve e o céu estava claro. Cláudio disse, depois de um silêncio que havia durado alguns minutos, que havia algo que ele nunca havia contado para ela sobre o dia em que ela havia chegado.
Mariana o olhou. Ele disse que quando havia colocado o anúncio, havia recebido alguns telefonemas, que havia conversado com algumas pessoas que haviam demonstrado interesse, que havia marcado entrevistas com 3 delas para a mesma semana, que Mariana havia sido a segunda a ligar e que antes dela havia uma outra mulher que havia ligado primeiro e que ele havia concordado em receber também. Mariana ficou ouvindo. Ele disse que a outra mulher havia desmarcado na véspera sem explicação, que por isso ele havia ficado em casa esperando apenas Mariana, que se a outra mulher não houvesse desmarcado, ele teria recebido as duas no mesmo dia e possivelmente teria feito uma escolha diferente, porque a primeira a chegar deixa uma impressão diferente da segunda. Houve um silêncio. Mariana ficou olhando para ele. Depois ficou olhando para o quintal escuro à frente deles. Ela disse que havia uma coisa que ela também nunca havia contado. Disse que quando havia ligado para o número do anúncio, havia demorado 2 dias para ligar, porque não tinha certeza. Que havia ligado porque Débora havia insistido. Que havia saído da cidade onde estava e chegado até ali num cavalo emprestado por uma conhecida de Débora, porque o carro que ela havia usado para sair da casa de Renato havia quebrado na estrada e ela havia vendido o que restava dele para pagar a mecânica, que havia chegado naquele cavalo sem saber ao certo o que ia encontrar e que durante todo o caminho havia pensado em voltar. Cláudio ficou ouvindo. Ela disse que o que a havia impedido de voltar não foi coragem, não foi decisão. Foi que ela não tinha para onde voltar. Outro silêncio. Cláudio disse que havia um ponto em que não importava mais o que havia trazido cada um até ali, que o que importava era o que havia ficado. Mariana ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou de volta para o quintal. Do quarto das crianças, no 2º andar, vieram os sons de alguém se mexendo, provavelmente Letícia, que às vezes acordava e ficava um tempo até dormir de novo. Depois ficou quieto. A noite estava quieta ao redor da fazenda. O vento tinha diminuído, as crianças estavam dormindo. A casa estava em silêncio. E ali, naquela varanda, estava a vida que havia sido construída a partir de uma série de coisas pequenas e não planejadas, de uma desmarcação, de um carro quebrado, de um anúncio numa lista, de um menino que havia adoecido no 1º mês, de um copo que havia quebrado na cozinha durante uma chuva, de um café tomado numa mesa, de uma carta dobrada no fundo de uma gaveta. Mariana havia chegado sem ter para onde ir e tinha ficado.